Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria começar mais um Desbloqueie Sua Mente com vocês hoje. E hoje, gente, eu estou aqui muito feliz, muito honrada, porque eu vou receber uma pessoa que eu admiro demais nesse programa. Ele é um empresário, investidor há mais de 20 anos, especialista em investimento, pai do João Pedro e do Caio, esposo da Marina, um homem que é íntegro, que todas as pessoas que trabalham com ele amam trabalhar com ele, humilde, extremamente inteligente, e ele tirou um tempo dele, da agenda dele, que é bem apertada, para vir hoje compartilhar conhecimento conosco. E vocês vão conhecer a história dele e vão ver que é uma história, assim, surpreendente, fantástica, maravilhosa, história de milagre. E, Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, Aline, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar participando desse programa de vocês e poder contribuir um pouco, né? Um pouco do nosso papel aqui. Eu acho que realmente aquilo que a gente aprendeu, né? A dificuldade que a gente passou, da mesma forma que a gente teve outras pessoas que nos ajudaram nessa caminhada, então a gente poder repassar isso, né? E às vezes ajudar a vida de outras pessoas. Tá dentro do meu propósito aí, com certeza. Ótimo. E eu imagino que o meu amigo, gente, ele deve estar igual pinto no lixo. Por quê? Porque hoje ele está recebendo alguém que é da mesma área também. Verdade. Então, Léo, como que você está se sentindo aí recebendo o Rafael hoje? Fala, pessoal, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês em mais esse episódio. Estou muito feliz de receber o Rafael, né, um amigo de jornada que trabalha, gente, com investimento. É muito, mas muito melhor que eu na área de investimento. Inclusive, nós estamos até com uma parceria nessa área. Por quê? Eu trabalho muito essa parte de crença, comportamento, né, da importância de ter inteligência financeira, mas o Rafael faz um trabalho incrível, que é o trabalho justamente, que às vezes a parte técnica, aquela parte às vezes chata, né, que ninguém quer olhar. Exatamente. Mas não olhar por isso, né, muitas vezes é deixar dinheiro na mesa. Então estou muito feliz, Rafael, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, sei que você vai agregar muito aqui para a nossa audiência, não só por falar, né, de investimento, saber ter esse conhecimento de mercado, mas também pela sua história, que eu estou ansioso para ouvir aqui, né? Já conheço um pouco, mas quero ouvir agora ao vivo aqui com o pessoal. Ótimo. Então, Rafael, a gente já vai começar com a sua história. Eu disse para você antes da gente começar que o imperfeito que conecta, a humanidade que conecta. E eu conheço um pouco, talvez mais que o Léo, já está andando com você. Gente, além de tudo, o Rafael é meu cliente, então eu tenho o prazer de atender o grupo de empresas dele. E por isso já escutei bastante a história dele. Mas eu queria, Rafael, que você contasse para nós a sua história. Eu sei que é muita coisa para contar, Sim. Você vai resumir aí, mas onde você nasceu, como foi sua infância? Sim. O que te trouxe até aqui? Porque eu sei também que todos os desafios que você passou no decorrer da sua história fizeram ser você o homem que você é. Então, fica à vontade. Obrigado, Aline. Vou tentar resumir um pouco, né? Mas eu fui criado pelos meus avós, né? Desde novo. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 20 anos de idade. E a minha mãe não morou comigo, né? A gente encontrava, às vezes, nas férias e tudo. E eu fui uma classe média, assim, estudei escola pública e tudo, e até na adolescência e tal, e aí virei motorista de táxi durante o começo da minha vida, né? Já fiz de tudo, essa eu não sabia, tem muita novidade, né? Eu gostava muito de dirigir e tudo, quando eu fiz 18 anos, aluguei uma placa na época aqui em Belo Horizonte mesmo, né? E trabalhei durante 2 anos e meio. Mas eu vi que se eu continuasse ali como motorista, a minha vida seria mais complicada, né? Eu precisava melhorar, tinha vontade de melhorar minha vida financeira e tudo, e resolvi voltar a estudar, né? Consegui trabalhar no meio período, eu trabalhava com táxi durante o dia e estudava à noite, durante os 2 primeiros anos da faculdade, e aí depois eu consegui já começar a fazer um estágio e tudo, para poder concluir os estudos ali. E durante a faculdade eu me apaixonei pela área de mercado de capitais, foi ali que começou, né? Então ali eu comecei a entender um pouco mais sobre investimentos, porque eu resolvi fazer o curso de administração de empresas pensando mesmo em empreender, né? Em criar uma empresa e tal, mas não tinha a menor ideia do como fazer, como iniciar o negócio e tudo. E dentro da área de mercado de capitais foi onde eu comecei a desenvolver melhor. Então, terminei a graduação ali, resolvi me especializar nessa área, né? Fiz uma pós-graduação na PUC na época, e aí estava comentando com você antes, né, Léo, que eu comecei a dar aula dessa matéria na faculdade, lá na UNA,
que é a mesma faculdade que eu havia formado e tudo, dei aula por 6 anos em todos os cursos, né, em administração de empresas, comércio exterior, economia, contábeis, e adorava dar aula, assim, era uma paixão, né, assim, porque compartilhar um pouco, né, da vivência que eu tinha no mercado, a parte de investimento especificamente. E você então você dava aula e você já investia também? Já investia também. Antes disso eu trabalhei no Hotel Ouro Minas, né, um tempo, e a gente fazia a gestão do dinheiro dos sócios lá dentro do hotel. Então, assim, a gente tinha uma parte da carteira de renda variável e de renda fixa também, e a gente fazia a gestão tanto da empresa, do dinheiro da PJ, quanto também do sócio, da pessoa física, de alguns deles, né? E a gente fazia essa parte dentro do mercado diretamente. Então, ali eu já tinha essa expertise de fazer essa gestão na prática, né? Então, durante um tempo ali. Até que veio a crise de 2008, eu tive um acidente de bicicleta nesse período, fiquei afastado ali uns 4 meses do trabalho, um acidente mais sério. E graças a Deus não tive sequela nenhuma, tá tudo bem, mas foi um aperto naquela época, né? E depois desse período foi uma reflexão muito forte, né? Para poder, eu vi que eu precisava mesmo me reinventar, né? E aí foi onde que eu resolvi mudar de trabalho naquele período e resolvi começar a empreender logo depois, né? Então, em 2012, quando eu comecei a empresa de transporte de cargas, também nesse ramo, né, Você gostava, de veículos, já né? tinha sido taxista. Taxista, exatamente. Transporte, alguma coisa estava na veia ali. Exatamente. Você tem parente que não era tive uma paixão ninguém de infância? desde que infância, era? exatamente. Esse meu brinquedo favorito era dirigir carro. ônibus, né? Eu gostava disso. Meu sonho era esse, até que depois eu comecei com a parte de caminhão, né? Depois também tive uma empresa de transporte de ônibus também de passageiros, né? A gente tinha ônibus para locação para turismo, né? Normalmente para viagens mais longas e tudo, ali no ano de 2015, 2016 mais ou menos. E ali fui desenvolvendo essa atividade, né? Começou a empresa ali em 2012, né? A empresa foi evoluindo de uma forma até rápida, né? As coisas foram crescendo. Na época a gente tinha muito acesso a crédito subsidiado pelo governo, né? Então o BNDES tinha muitas linhas com juros ali cheguei a pegar juros até de 2% ao ano naquele período. Então era muito tentador, né? Então, à medida que os bancos foram liberando crédito, a empresa foi crescendo, uma carreta, 2, 3, 4, e foi engrenando. E tudo parecia ir bem até que veio a crise, né, de mais ou menos ali 2015, né, passou o período da Copa do Mundo. Sim. A gente fornecia muito material para construtoras, né, e várias construtoras começaram a ter problema ali naquele período e tal. E aí, infelizmente, a empresa veio ali à falência naquele momento, né, então a gente teve que recomeçar do zero, né, foi um grande desafio que a gente teve. André, né? Você está aparecendo. Então, nesse período. Entendi. E meu amigo, você me contou aí, né, de maneira rápida, desse crescimento e tudo, e você falou que na crise isso intensificou. Sim. E acabou que levou que a empresa quebrou. Só que uma coisa que eu sei, Rafael, a gente até fala muito isso, que a crise, na verdade, ela não quebra, Sim. ela revela. Exatamente. Então, ela revela. Perfeitamente. Revela. Então, eu queria que você falasse para nós, Rafael, hoje, você, né, com a maturidade, com o entendimento, o que você acredita que você errou? O que você falhou nesse processo que levou nessa crise revelar essa... Muito boa pergunta, Léo. O que acontece, na verdade, é o seguinte, é que no primeiro período, né, quando a empresa parecia que estava indo bem, eu não preocupei em me capacitar mais com relação à questão da gestão da empresa. Né? Então, assim, a gestão ela era feita de uma maneira totalmente empírica, né? Assim, com base no achismo, né? Não tinha uma qualificação técnica, por mais que eu tivesse formação em administração de empresas, uma formação de uma faculdade não nos dá a base, né, suficiente para poder administrar um negócio que vinha crescendo de uma maneira rápida naquele período, e essa alavancagem que a gente tinha também por conta desse crédito fácil, né? Meio que então, camuflava, talvez. Camuflava, exatamente. Então, enquanto a empresa faturava bastante, a gente estava tranquilo, né? Porque pagava as prestações com tranquilidade dos caminhões, os caminhões próprios iam se pagando, estava fluindo tudo bem. Até que aconteceu esse revés, que foi justamente o que você falou, a revelação, e no problema do pior momento ali, que a gente inicialmente ocupava o governo, né? Então, como era uma crise sistêmica do país todo, né? O PIB caiu 2 anos seguidos, aí 3,5%, foi uma das piores crises aí dos últimos 100 anos, né, que aconteceu no Brasil naquele período. Só que eu comecei a observar depois que no mesmo tempo que algumas empresas quebraram, como a minha, outras continuaram prosperando. E ali a ficha começou a cair. Eu falei, puxa vida, por que algumas continuam indo bem
o que eles fizeram para continuar e sobreviver, e eu estou nesse aperto todo aqui, né? E aí eu comecei a identificar justamente isso, né? Que durante uma crise, uma das questões que mais impacta qualquer empresa é justamente a questão de não ter dívida em excesso e ter caixa, né? É o que a gente aprende é que você precisar de dinheiro no banco no momento de necessidade, os bancos não vão emprestar, né? Porque a avaliação fica mais rígida, é natural do mercado, porque eles não querem, obviamente, perder o dinheiro que eles emprestaram, né? Correr risco. E aí o crédito fica mais difícil, né? Então a gente aprende, igual eu andei conversando com vários grandes empresários que hoje são muito bem-sucedidos, e o Brasil é um país que tem essa, por natureza, né? Nossa economia é muito cíclica, né? Então ele tem anos muito bons e anos às vezes não tão bons, que às vezes as empresas que sobrevivem normalmente são as empresas que estão preparadas para isso. E essa preparação envolve essa questão da gestão, né? Envolve essa questão da equipe, né? Da gente ter uma equipe sólida, de estar bem embasada, né? Na questão da gestão, e também a parte do dinheiro, né? De ter o caixa ali de reserva saudável para poder enfrentar essas dificuldades que elas vão acontecer. Não tem aquele negócio que vai falar assim, meu negócio vai dar certo sempre e nunca vou ter problema, não. Ele vai ter problema. Todos os negócios, em algum momento, vai ser necessário ter essa folga. Ô, Rafael, e eu gostei de você ter falado isso, eu até te fiz essa pergunta por isso, porque muitos empresários, muitas pessoas que talvez estão nos ouvindo hoje aí, e eu vejo que é uma dor, mas as pessoas elas vão fazendo a coisa ali, entre aspas, de qualquer jeito, vai a toque de caixa, sem buscar um especialista, e às vezes ela fala, não, mas está dando certo. Eu estou fazendo errado, estou até prosperando, está crescendo, só que o que você mostrou para a gente aqui é que apesar de esteticamente olhando para sua empresa, talvez falando, o Rafael está no melhor momento. Sim. Só que uma hora, né, amiga, a conta chega. E chegou. Exatamente. E essa conta chegou. Na hora que ele falou, eu falei, não, tem que pegar esse gancho. Porque... Eu acho isso fantástico, Léo. E outra coisa que ele falou, que a gente já falou muito aqui, vai ser mais uma vez, quem já escuta sempre o podcast, mas algo que você falou, Rafael, que talvez tenha sido a virada de chave na sua vida. Tô pensando aqui, quais foram as chaves, assim, vou trazer isso aqui à medida que você for falando, mas o primeiro conceito ali que eu vi foi a autorresponsabilidade. Sim. Porque você parou de entender assim, olha, antes o culpado era o governo, o culpado era talvez meus funcionários, o culpado era isso e aquilo, e você viu que não, que tinha gente que prosperava. Então, por que um prosperava e o outro estava falindo, né, Léo? E assumiu. Exatamente. E assumiu o rojão ali. Exatamente, né? Foi esse o ponto que foi a primeira chave para a mudança mesmo, foi essa, de entender a autorresponsabilidade, que da mesma forma que eu entendi que eu era o responsável para a empresa ter ido para aquele lugar, né, assim, para ela ter afundado, porque é muito fácil colocar a culpa nos outros, né, falar que os outros são responsáveis pelos nossos problemas, mas assumir e tomar as medidas para poder, foi aí que eu comecei esse processo de capacitação, né, de preparação. Então comecei a investir muito em conhecimento, né, investir em cursos, em mentorias, e com o tempo eu fui vendo cada vez mais a necessidade de contratar profissionais especializados para cada área, né, então assim, eu fui vendo que eu tinha, por exemplo, uma deficiência, né, eu poderia melhorar muito com relação aos recursos humanos, né, e a gente fez aquele contato na época lá e tudo, e eu falei, puxa vida, eu preciso de ajuda nessa área, eu não sou especialista, a empresa eu preciso focar em vendas, eu preciso focar na gestão financeira, que era a minha especialidade, eu preciso focar em outras áreas, e as pessoas estão aqui, né, de uma forma que poderia ser muito melhor administradas, né, melhor a questão dos perfis para cada cargo, aquele trabalho que você fez lá, que ajudou a gente a mapear as dificuldades que a gente tinha dentro da empresa, para colocar os funcionários certos, nos lugares certos, aumentou muito a nossa produtividade. Então foram uma série de ajustes que a gente foi fazendo, principalmente esses relacionados à questão de contratar pessoas para nos ajudar, né? Eu acho que isso fez toda a diferença, porque quando às vezes a gente inicia um empreendimento, a gente quer fazer tudo sozinho, né? Então a gente acha que a gente dá conta de estar em todas as áreas e tal, mas não tem aquele empresário que consegue ir bem em todas as áreas. Ele sempre vai ter alguém melhor do que ele que pode ajudar em alguma área dentro da empresa. Eu vou só abrir um parêntese que você falou. A primeira conversa que nós tivemos, que foi num café, e quem marcou a conversa foi sua esposa, foi a Marina que marcou, falou, Rafael, você precisa da Aline, ela já tinha me conhecido e marcou aquele encontro. Você mal conseguia falar comigo, porque seu telefone não parava um minuto. E você respondia motorista.
E aquilo eu obviamente continuei ali observando ele respondendo doido assim, né, muita coisa, e aí a Marina falou, Aline, ele tá respondendo o motorista até de madrugada. Exatamente. E eu falei, meu Deus, realmente eu preciso ajudar ele, porque você estava em todos os lugares da empresa, inclusive na operação. Exatamente, né? Assim, um dos primeiros erros que eu identifiquei nesse período foi justamente esse, que eu era operacional total, né? Então, assim, eu não conseguia fazer a minha função de gestão. E tem coisas que a gente precisa conseguir olhar a empresa mais de fora, né? De cima. De cima. E como eu estava totalmente dentro, eu não conseguia ver as coisas mais importantes de fora. Então, a gente ficava com aquela sempre apagando incêndio, né? Que é uma coisa que eu vejo muitos empresários fazendo o tempo todo, né? A gente conversa, a gente vê que as pessoas estão ali só naquela operação, a pessoa acha que ele estando no caixa, ele está fazendo o melhor negócio para a empresa. E não é. E muitas vezes não. Que está economizando. Né? E aí, pessoal, eu vou trazer aqui essa chave que o Rafael está dando agora, principalmente para quem é empresário. Ele estruturou o time dele para sair da operação e ir para o estratégico, que é o lugar de um CEO no estratégico. É nada no operacional e ali no estratégico, ajudando o tático, às vezes, quando o tático ainda não está totalmente estruturado. E talvez essa foi a virada de chave, Rafael, até para você ir cuidar dos seus outros negócios também, né? Exatamente. A gente só conseguiu começar a abrir outras possibilidades depois que a empresa estava rodando redondo, né? Então, eu fui preparando as lideranças, né, dentro desse processo de desenvolvimento que você foi nos ajudando muito, né, nessa construção de identificar os líderes, quem eram as pessoas que tinham mais habilidade dentro da equipe, né? Então, essa questão do RH estratégico, que eu já conversei muito com a Aline a respeito, faz toda a diferença dentro do produto, do processo, para a gente poder conseguir melhorar a nossa gestão, e aí sim eu consegui ocupar essa função mais estratégica, que melhorou muito, tanto a minha qualidade de vida pessoal, né, porque às vezes o empresário fica muito envolvido ali com a operação e não consegue ter tempo para ele, não consegue tirar férias, não consegue dormir, de forma ter tempo nenhuma. Com filho, com eu começava a trabalhar volta de 6 da manhã e até 1 da manhã todos os dias, né? E férias, nem pensar. Quando eu saía de férias, era telefone ia junto e ficava ali o tempo todo, computador e telefone, e não conseguia descansar, né? Mas aí, a partir dessa mudança, as coisas foram melhorando e aí hoje é outro ritmo, né? Mudou bastante. Sim, não, e muito interessante você falar isso, Rafael, e até voltando, né, nessa parte mesmo que você quebrou ali, eu vejo que o momento que a gente está vivendo no Brasil é muito oportuno, porque querendo ou não, a gente está vivendo uma crise. Sim. Estamos. E eu falo muito sobre isso, né, que numa crise o dinheiro ele não desaparece, o dinheiro ele muda de mão. Exatamente. Ele sai da mão de quem não sabe cuidar para a mão de quem cuida. Então, nesse exato momento, amiga, a gente está vivendo de novo essa transferência de riqueza. Sim. Então, hoje, a pessoa que às vezes está nos ouvindo aí e ela está assim perdida, ela precisa entender, a crise ela não vem para quebrar, ela vem para revelar. Sim, perfeito. Ela vem para mostrar, e quem sabe agora vai prosperar como nunca prosperou. Exatamente. As maiores oportunidades estão na crise, né? Eu trabalho muito dentro do mercado financeiro também, e hoje eu vejo isso com muita clareza, né? Então, eu acompanho desde 2003, né? No ano de 2008 também teve uma crise muito forte a nível mundial, né? E o Brasil achava que não ia ser muito afetado, né? E depois acabou sendo. Era marola, né? Falava que era marola, que ia passar por cima e tal, mas na verdade não, né? A crise sempre impacta todo mundo e alguns vão prosperar e outros vão afundar. E aí quem estiver preparado, porque é uma certeza que tem, né? As crises são cíclicas. E em qualquer área da vida, né? A gente vai ter algum problema de saúde, algum problema no relacionamento, algum problema na relação com os filhos, né? Acho que faz parte da vida como um todo, que ela é cíclica por natureza. Tem os momentos bons e tem os momentos não tão bons. E o que faz a gente passar por esses momentos mais desafiadores é essa reserva que a gente cria, né? Durante os períodos que estão bons, né? A gente consegue esse extra ali para poder, quando tiver um momento mais desafiador, a gente conseguir superar ele com mais tranquilidade. E quais são essas reservas? Eu entendo que, por exemplo, conhecimento. Sim. A época que está tudo bom, não é hora de abandonar aprender. Mas eu entendo que tem mais. Eu queria que você falasse sobre isso. O que é importante a gente construir no tempo da bonança, para quando a crise vier, as crises vão vir, a gente conseguir se manter de pé, igual eu imagino que depois dessa crise que aconteceu com a empresa
2005? 2015. 2015? Isso. Outros momentos difíceis já devem ter acontecido. Sim, com certeza. Veio pandemia, né? Vieram outros períodos nisso, e a forma de superar esses momentos foi bem diferente, né? Então, assim, a questão de endividamento, por exemplo, a gente mudou totalmente a estrutura da empresa, né? A forma de operar, e focamos muito em ter essa reserva, né? A gente viu a importância de ter essa reserva financeira mesmo, que a gente chama de liquidez mesmo no caixa, né? E eu andei observando, agora que eu voltei a trabalhar na estrutura do banco, né, que as grandes empresas, de modo geral, elas sempre trabalham com bastante caixa líquido, né? As boas empresas, né? Então, elas ficam sempre com uma reserva bem folgada ali, mesmo que, eventualmente, ela precise, às vezes, pegar algum dinheiro emprestado para fazer essa reserva, né? Porque ela precisa ter o dinheiro no caixa para o dia a dia, para ela, justamente aquilo que eu falei um pouco antes, para não precisar do dinheiro, né? O grande erro que eu vejo muitos empresários cometendo é isso, é deixar para pegar algum tipo de empréstimo na hora que está realmente no desespero. Porque a pessoa, realmente, os juros no Brasil é alto, né? Então, muitos negócios, às vezes, têm dificuldade de poder continuar girando com o dinheiro emprestado, mas se a empresa não tem caixa, ela meio que ela não está funcionando, né? Então, ela precisa de ter essa reserva, precisa de ter essa liquidez, porque em algum momento vai haver esse desencaixe, vai haver essa necessidade de caixa, e ali vai revelar, né, como o Léo falou bem, se a empresa está sólida mesmo ou não. Tem uma frase que eu escutei numa empresa, ou uma cliente minha, um diretor trouxe essa frase, eu gravei essa frase, que é uma frase até famosa, com certeza você sabe, que faturamento é ego, lucro esqueci agora, mas o caixa é o rei. Caixa é o rei, exatamente. Então, às vezes, o empresário vê o faturamento, acha que está tudo bem, estou faturando muito, não está sobrando, porque o lucro nem está lá, essas coisas, e no final não tem caixa. E caixa quebra empresa. Quebra a empresa. Acho que é um dos maiores motivos de quebra de empresa é justamente a falta de caixa. Às vezes a empresa é até lucrativa, mas às vezes a questão do prazo de recebimento, né, ele não bate. Então, às vezes a empresa começa a crescer, ao invés da situação melhorar, ela acaba piorando, porque quanto mais ela cresce, menos dinheiro ela tem. E aí isso enforca os empresários de modo geral. Vocês tocaram num ponto, hoje eu atendi uma cliente pela manhã, uma amiga, e a gente estava até falando disso, porque ela tem uma empresa bem sucedida, dá lucro, e que vai casar justamente do que a gente está falando. Só que ao mesmo tempo, e não é erro, na verdade é falta de, ela mesma falou, é falta de conhecimento nessa área. As pessoas confundem muito riqueza com patrimônio. Então, por exemplo, a empresa está crescendo, aí tem um caixa, pintou uma oportunidade, a gente vai comprar mais uma. E aí vai lá e abre mais uma e pega. Mas se você chegar e falar, quanto que tem de caixa? Não, caixa a gente não tem. A gente conversando isso essa manhã agora. Exatamente. Caixa a gente não tem, mas a gente está crescendo, a gente está tendo um faturamento X, está tendo lucro, mas aí eu conversando com ela, eu falei, amiga, acabou, viu? Tipo assim, nada de comprar mais nada, segura. Foi por quê? Porque patrimônio não é riqueza. Tem que falar, mas eu tenho um carro X, eu tenho uma casa X. Eu falei, e daí, meu amigo? Não quer dizer nada. Vai transformar isso em dinheiro na hora que precisa. É isso que é o problema. Quanto de grana você tem? Ah, não, dinheiro mesmo eu não tenho. Eu falei, então você é pobre com um carro e tal. É verdade. Então, assim, e isso tá inserido na mente das pessoas. Sim. Eu conheço pessoas que você olha assim para a envergadura, você fala, fulano zerou, é o game. Mas quando você vai pro bastidor, que você conversa, o cara fala, não, velho, se você me pedir 10 mil aqui agora, eu não tenho. Mas eu tenho uma casa que vale tantos milhões, eu tenho um carro de X, eu tenho isso. Eu falei, tá, e dinheiro? Não tem. Então, Rafael, você já deve ter vivido isso e visto, né? Sim. Quais são os perigos disso acontecer, cara? Um grande erro que a gente vê muito nos empresários, né, é justamente em relação a esse excesso de imobilização do capital. Né? Então, assim, existem várias fontes para poder financiar o imobilizado com um custo menor. Né? Então, muitas vezes a pessoa pega o dinheiro do caixa, né, imobiliza esse dinheiro, que seria para, né, que não perde a garantia ali na prática, e depois ela quer um dinheiro de capital de giro. Né, e aí ela entra em dificuldade. Então, essa parte técnica, né, faz toda a diferença na parte de estruturação do capital do empresário, né, ele saber dividir o dinheiro dele na medida que ele vai organizar as retiradas de lucro da empresa, né, para poder não cometer esse excesso, né, de retirada. Isso é uma aula que o Rafael está dando. Por quê, amiga? Isso que ele está falando é uma coisa que as pessoas não pensam. Eu mesmo, às vezes a pessoa tem o dinheiro e tem uma oportunidade, a vida vai fazer um negócio. Ou a gente pede para não fazer, mas isso o que ela poderia fazer, segundo isso que o Rafael falou? Às vezes ela pode captar o crédito. Sim.
aproveitando que ela tem caixa, que o banco, o gerente dela tá rindo para ela, que tá tudo ok, porque ele olha e fala, não, ela tem dinheiro. Mas aí o que ele faz? Ou ele pega aquele dinheiro e coloca todo, ou ele deixa de fazer porque ele pensa assim, não é meu momento. Eu tô passando exatamente hoje, né, com um cliente, e ele tá querendo comprar um carro dos sonhos dele. E ele estava conversando a respeito da compra desse carro, tá, um carro de um valor mais alto, e aí ele pensando na possibilidade de desfazer dos investimentos dele, tudo, para poder comprar esse carro. E eu dei uma sugestão um pouco diferente para ele, que financeiramente, se a gente olhar da parte matemática, ela teoricamente não faria tanto sentido, mas ela permite essa tranquilidade e essa estrutura, porque parte desse dinheiro é da empresa dele. Então a gente sugeriu, como é um bem que ele não tem urgência para poder comprar, é um sonho que ele pretende realizar dentro talvez aí uns 2 anos, de fazer um consórcio. Né, ele acaba sendo uma alternativa para esse tipo de operação, né, porque a pessoa consegue se disciplinar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem disciplinar. Então, assim, não tem disciplina financeira, a pessoa, tudo que ela ganha, ela gasta, né? É lógico que o consórcio, ele tem o lado ruim também, não é para qualquer pessoa, ele tem que ser bem estruturado, mas para o caso dele pode ser interessante, porque ele não vai precisar descapitalizar todo o dinheiro que ele vai precisar para fazer essa operação e vai ter essa questão paralela, né? Então, assim, existem várias possibilidades dentro do mercado que a pessoa pode aproveitar para não ter justamente que zerar o caixa dela para poder ficar, né, e passar por algum aperto num cenário desse, né? Exatamente. E você falou, os primeiros anos da minha empresa, eu cometi todos esses erros aí. Então, todos os investimentos zerando caixa, né? Pegava, nunca, até hoje, nunca peguei nenhum dinheiro, nenhum empréstimo, nunca peguei, porque eu acho que também tem a ver, primeiro, a falta de conhecimento, porque a gente tem que ter conhecimento, e outra coisa, as crenças, né, Rafael? Às vezes a gente pensa que ter um dinheiro de um banco, por exemplo, que é algo ruim, mas às vezes não é, o mais estratégico. Exatamente, né? A gente tem que analisar caso a caso, claro, né? No Brasil ainda com um cenário de taxa de juros alta, né? A gente está passando aí por uma Selic aí de quase 15%, né? Então realmente é muito alta, você está começando a mostrar os primeiros sinais de melhora, né? Assim, a inflação já reduziu um pouquinho na última prévia, então pode ser que dentro dos próximos anos a gente consiga ter um alívio em relação a isso, mas é interessante a gente avaliar claramente, né? Então, quando a gente começa com um cliente novo, né, principalmente o PJ, a gente tenta entender quais são os planejamentos, né? Trabalhar muito com a questão do planejamento financeiro, né? Que é o que você trabalha, né? Então, tipo assim, a gente entender o que o cliente realmente quer, né, o que ele quer buscar, o que é o futuro dele, para aí sim montar um plano financeiro. Não é fazer... as pessoas ficam muito fazendo ali as coisas que vão aparecendo, né? Sim. E que aí fazendo... Cada hora aparece uma oportunidade e ele vai aproveitando ali, mas muitas vezes ela se perde, né? Então, quando a gente consegue planejar ali no horizonte ali de curto e médio prazo, pelo menos, a gente consegue trabalhar com uma estrutura totalmente diferente, com um custo menor e o principal, com um risco menor, né? Que é o objetivo. Eu queria até aproveitar, o Rafael tem a empresa a Caio Transportes, que é a empresa transportadora, mas você tem a segunda empresa agora não, já tem um tempo, que é a Safira. Você é sócio, na verdade, né, Rafael? Exatamente. E eu queria que você falasse, porque você já tem atendido e tem ampla expertise, o que você daria de dica para o empresário que está um pouco perdido, né, Léo? Sim, ou que precisa de uma orientação. Precisa de uma orientação e que a sua empresa faz, inclusive, mas você vai fazer aqui de graça para ele agora. A dor que se resolve, Rafael, fala aí. Perfeito. Então, assim, dentro da parte eu trabalho como assessor de investimentos, né? Então, a gente é um escritório vinculado ao Banco BTG Pactual, que hoje ele é o maior banco de investimentos da América Latina, na verdade, né? E ele tem toda a estrutura de produtos, tanto da parte de investimentos, para esse tipo de gestão de caixa que a gente faz. Então, é uma coisa que eu vejo muito comum, né? Alguns empresários com dinheiro ali, às vezes, parado na conta porque ficou receio, assim, não, eu vou precisar pagar um funcionário dia tal, vou ter uma despesa dia tal, e aí o dinheiro tem que estar líquido, né? Às vezes ele não entende que uma coisa simples, que ele aperta ali um ok, né? O próprio assessor faz para ele essa gestão, no nosso caso a gente faz esse trabalho lá, para não deixar o dinheiro parado, né? Então eu fiz uma conta simples para um empresário uns 2 meses atrás, que ele estava deixando ali quase 40 mil por mês, perdendo,
por conta de deixar o dinheiro só parado na conta, né? Então, assim, é possível a gente colocar Ele um dinheiro de perdendo liquidez... 40 mil? 40 mil. Na verdade, deixando de ganhar, né? Deixando de ganhar 40 mil. 40 mil por mês, porque ele não tem noção que o valor todo que girou na conta dele no mês, quanto que aquele valor seria aplicado. Exatamente. Não é muito. E nem é uma empresa tão grande. Isso é coisa que a gente vê no dia a dia e é uma coisa super simples de fazer. Então, a gente tem um tipo de operação específica para cada prazo de investimento. Então, a gente tem uma operação que é para investimentos que vão ser resgatados até 25 dias, específico para PJ, onde que a gente aproveita a questão de tributação, que ela é isenta de IOF, e a gente tem outros também, né, IR também é totalmente isenta, e a gente tem outros tipos de aplicação para prazo um pouco maior, né, que possa ficar um pouco mais o dinheiro caso a cada necessidade de cada empresa, né? Então isso é um dos braços. A gente trabalha também com toda a estrutura de crédito também, mas nesses que a gente chama de crédito estruturado. Então a gente vai conversar com o empresário e entender a fundo o negócio dele para aí sim propor as melhores soluções. Não é oferecer qualquer tipo de empréstimo, não. Até porque às vezes a empresa pode ter acesso a linhas que muitas vezes o próprio empresário desconhece. Então recentemente a gente captou um crédito para uma empresa que tem uma linha subsidiada por um banco público, né, que a gente também tem esse acesso. Então lá a gente trabalha com uma plataforma, não só os produtos do próprio BTG, como também de vários outros bancos dentro, né? Então a gente vai buscando sempre a melhor solução para aquele cliente, né, com esse objetivo de criar ali um relacionamento de longo prazo, né, de tanto essa estruturação da empresa e também na parte da pessoa física, né? Então a pessoa física a gente trabalha basicamente com 3 pilares, né, principais, que a gente divide o dinheiro de acordo com o prazo. Então, a pessoa tem ali um prazo, por exemplo, a gente deixa sempre uma reserva que a gente chama de liquidez imediata, que o dinheiro está totalmente disponível para a pessoa usar quando ela precisar. A gente separa para algum objetivo ali, às vezes, de médio prazo, que a gente classifica ali entre 2, 3 anos normalmente, que é algum outro tipo de título que tem ali uma isenção também normalmente de imposto, a gente busca ali as melhores operações que tem, e o que eu chamo de cereja do bolo, que é a parte de investimentos com foco em renda passiva, né, que ali a gente vai construir no patrimônio, né, a pessoa vai conseguindo colocar esse dinheiro com foco em efetivamente fazer o dinheiro trabalhar por ela. Isso, né, geralmente seria as ações, né? Seria principalmente ações. Exatamente. Principalmente ações. Pode. Não, e o interessante é que o Rafael tocou num ponto que às vezes a pessoa não associa, que é justamente essa questão da empresa, né, Rafael? Eu mesmo lido muito com pessoa física, mas a maioria é empresário. Tem uma empresa, e às vezes a pessoa ela entra ali, às vezes, por exemplo, tem vários clientes, tem um faturamento ali, sei lá, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, que passa na empresa do cara, que às vezes aquele dinheiro circula e acha que não pode ter ganho nenhum e pode. Exatamente, com certeza. Então, assim, muitas vezes, é o que você falou no começo, né, que fica muito dinheiro na mesa, né, e a pessoa às vezes não tem noção que o tanto que ela poderia estar. Às vezes é o salário de um funcionário, está ficando na mesa. No caso desse, é o salário de quantos ali? 5, 8 funcionários, não sei quantos funcionários, mas, né, então, assim, é muito dinheiro que pode estar ficando na mesa por uma simples gestão, né, então, assim, são coisas tão tranquilas, né, que existem fundos seguros, né, que são atrelados a títulos do governo, com risco baixíssimo, para poder fazer esse uso do capital no dia a dia da empresa, né, então isso faz toda a diferença no resultado da lucratividade da empresa ao longo do tempo, né. Com certeza, e olha a chave, né, Rafael, você começou dizendo, depois que você quebrou, que você procurou ajuda, procurou mentoria, procurou curso, procurou consultores, enfim, procurou ajuda. E hoje, talvez, muitos empresários estão deixando dinheiro na mesa porque não procuram ajuda. Exatamente. Então, acha que é empírico também esse conhecimento, acha que o Google vai me dar esse conhecimento, que o ChatGPT vai me dar esse conhecimento, mas não procura um especialista por orgulho, porque isso é orgulho, né, Léo? Sim. Às vezes a pessoa está ali sofrendo, precisando de ajuda e não investe para poder ter essa ajuda que vai render os melhores ganhos para ela. E não entende, né, amigo, a percepção de valor de ROI, né, retorno sobre o investimento. Hoje eu estava ouvindo sobre isso e eu achei até interessante, porque hoje muito se fala do high ticket, né? Só que tem produto que a gente vende que não é high ticket. A gente acha que é. Não então, por exemplo, eu sou um mentor high ticket, aí eu cobro X de uma mentoria. Só que quantos alunos meus, que às vezes a pessoa contrata, e ali na primeira, eu tenho em casa, a Aline sabe, a primeira fechamento que ele faz, ele recupera às vezes até mais do que eu cobrei. Com certeza. E aí, por exemplo, então não é high ticket, por quê? Porque high ticket é algo alto, né, de alto valor. Só que alto valor mediante a quê?
Então, a high ticket é aquilo que eu pago e que não tenho retorno. Então, imagine que eu contrato a consultoria do Rafael e aí eu não tenho retorno nenhum. Realmente foi caro. Pode ser R$1.000 que é caro. Exatamente. Mas se eu coloco X, 10, vou colocar, eu coloco 10 mil, que eu ponho 20 mil, mas me dá 100 mil, igual esse cara, 40 mil. No mês. No mês, não é high ticket mais. Ele deve ter te dado até uma grossa aí, falando, não, meu amigo, eu vou te pagar até a mais. Porque... É impressionante, assim, a gente tem muitas operações que a gente vê justamente essa visão, assim, dessa questão do investimento no conhecimento, né? Então, ROI, né? a pessoa às vezes coloca ali e ela não tem noção do quanto que ela poderia ganhar. E é isso, o retorno vem de uma forma rápida às vezes, né? É um detalhe, eu falo muito isso, assim, às vezes a pessoa está ali cercada naquele ambiente, fazendo aquela mesma coisa todo dia e não consegue ver de fora. E quando a pessoa traz alguém de fora que tem uma visão, uma experiência, porque às vezes a pessoa já está com contatos com outras grandes empresas, que já passou por grandes experiências em negócios muito diferentes, às vezes, do dele. Então, é um detalhe que pode mudar todo o negócio da pessoa. Né? Então, eu acho que vale a pena, sim, se abrir para poder conhecer outras propostas, né? Entender um pouco mais fora ali da caixinha, como se diz, sim, né? Para poder... Escutar, né? Escutar outras pessoas que têm experiência diferente. E pouca gente sabe disso, amigo. Eu tô te falando porque, por exemplo, eu sou da área financeira, trabalho com isso, mas, por exemplo, o Rafael tá falando coisas aqui que eu, às vezes, não tinha pensado. Não, por quê? Porque às vezes a gente olha, parece tudo... No Brasil, infelizmente, ainda tem uma cultura, né, muito pouco voltada para essa área de ensino, na área financeira. Então a gente acha que é a mesma coisa. Às vezes o cara ele não consegue ter uma percepção de valor diferente. Deve ver um vídeo ali no YouTube, o cara falando compra essa e essa ação, do que ele contratar alguém que não só estudou, mas viveu. Então hoje no Brasil mesmo existe uma carência muito grande de mentores. Por quê? Porque qual que é a diferença do mentor para alguém que dá um curso? O curso, ele fala muito do o quê. Sim. E o mentor, ele fala do como. E geralmente o curso, o cara grava baseado no conhecimento técnico que ele aprendeu. E o mentor, ele fala de algo que ele viveu. E detalhe, curso qualquer pessoa dá. Curso qualquer pessoa dá. Se você treinar, você consegue dar um curso. Mas a mentoria, igual o Léo falou, que é você pegar, avaliar o caso e falar, olha, é assim, dessa forma você vai fazer isso. Isso é raro. E o Rafael, além dele ser meu cliente, o meu marido é cliente dele. Sim. Né? E como mentor na área de investimento. Eu ficava ali meio acompanhando as aulas também, pegando, e como que é maravilhoso você saber o caminho. Sim. Porque quanto dinheiro a gente perdeu investindo nisso, igual o Léo falou, ver um vídeo do YouTube, investe em tal e tal ação. Acho o máximo, vai lá, investe. Tudo errado. Exatamente. Né? Caminhos totalmente errados. E uma das coisas que você ensinou para Anderson, que eu aprendi de tabela, mas é sobre as ações que dão dividendos. Sim. E eu falei, meu Deus do céu, nós nunca fizemos isso. Olha só que coisa que muda tudo. Muitas pessoas começam no mercado, né, investindo, querendo pegar essa valorização de curto prazo. Né? E é interessante você ver que... a gente não conhece praticamente ninguém que consegue consistência nessa forma de investir. Né? Então ela ganha por um período e depois ela devolve tudo. Porque o mercado cai e as pessoas saem achando que a Bolsa de Valores é um cassino, né? Que é uma jogatina, que é um lugar de perder dinheiro e tudo. E mal sabem elas que é um dos melhores lugares para poder investir de uma maneira consistente, né? Uma ferramenta de geração de renda efetivamente através dos dividendos principalmente. Né? Então quando você entende o mecanismo como funciona, né? A questão matemática, que os dividendos eles são pagos não em função do valor aplicado, e sim em valor da quantidade possuída. Aí muda toda a visão do mercado, porque você começa a enxergar o que a gente falou aqui antes, as crises como oportunidade, porque quando o mercado cai, são os melhores momentos para poder comprar as ações, porque elas estão negociadas a um valor menor, e quando você compra naquele preço, você vai receber uma renda muito maior futura, porque essa quantidade de ações vai aumentar. Rafael, uma coisa simples, mas eu falo por experiência própria, que pouca gente sabe, é que a ação é parte do capital social de uma empresa. Então, quando alguém compra uma ação, você está comprando uma empresa, você está se tornando dono. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa compra ação, por exemplo, eu vou comprar para ter uma valorização e vender. É a mesma coisa de eu falar, eu vou comprar uma parte da Caio hoje, da Caio Transporte, e semana que vem eu vou vender. Não tem sentido. Não tem sentido. Exatamente. Agora, uma vez que eu entendo que quando eu compro uma ação, por exemplo, do Santander, quando eu compro uma ação da Klabin, quando eu compro uma ação do Banco do Brasil, eu estou participando daquilo,
a minha mente já começa a mudar. Então, eu sou dono? Sou dono. Se essa empresa está performando, eu vou ter os dividendos. E os dividendos, como você falou, ele não é pago pelo valor que você compra, mas pela quantidade. Então, se essa ação sobe, é bom, mas se ela cai é melhor ainda, porque eu tenho a oportunidade de comprar mais, se eu estou visando o longo prazo. Exato. E eu sei que pouquíssima gente sabe disso. Então, Léo, você está falando para mim que quando a ação cai é bom? É bom. Porque se eu compro leite a R$5 todo mês, e esse mês eu vou comprar, o leite está R$2,50, eu compro 2 caixas. Exatamente. O problema do mercado, muitas vezes, é porque quando cai a ação, normalmente é porque está acontecendo alguma coisa ruim na economia, de um modo geral, né? Ou com a própria empresa, né? E isso afasta as pessoas, porque elas ficam com medo, né? Mas quando a gente entende o mecanismo e entende o foco principal dessa questão da geração de renda, aí muda todo o cenário, né? Um pouco dessa ideia, da essência desse tipo de investimento com foco em geração de renda, né? Que é o que vai gerar tranquilidade financeira para muita gente, né? Então, esse é um processo contínuo em que a renda vai sempre crescendo ao longo do tempo, né? É meio até difícil de explicar, né? Tem que ser mais na prática para a pessoa entender como é que funciona. Eu penso assim, por exemplo, essa questão da renda, porque vai virar uma renda passiva. Porque você não trabalha, o dinheiro está trabalhando para você, está te dando, está chegando mais dinheiro ali. Eu penso muito, o brasileiro não pensa, mas eu penso muito quando a gente não ter força no nosso braço para trabalhar, e vai chegar esse momento. Né? Vai chegar, às vezes, uma doença, porque pode chegar, e você não ter condição de ir ali para cima para pôr sua força braçal para trabalhar. Ou vai chegar a idade também, que os nossos custos vão aumentar, e nós não vamos ter uma força de... É o que já vivemos hoje, né, amiga? Muita gente está sofrendo, por quê? Porque ela não pensou nisso e ela não entende essa questão, por exemplo, que você falou das empresas. Se você compra ações todo mês, você está se tornando mais dono daquela empresa. Exato. E à medida que você aumenta a capacidade de cotas daquela empresa, mais você vai receber o quê? Participação de lucro daquela empresa. Então, por exemplo, muita gente fala assim, Léo, mas eu sou funcionário público, um exemplo, né? E eu não posso ter um CNPJ. Eu falei, cara, você quer ser empresário? Compra ações. Porque você é dono do mesmo jeito. Exatamente. De empresas, geralmente as maiores empresas. E muito bem administradas. Muito bem administradas, uma gestão muito melhor que a sua. Tem ideia, tem CEO hoje de grandes empresas que a pessoa recebe mais de 50 milhões por ano. Né? Então, assim, não é qualquer pessoa, né, que é o gestor, né, o CEO da empresa. Então, exatamente. E a captação dessas empresas... A média salarial de um CEO não estou falando de grandes empresas, estou falando de médias empresas, é R$120 mil. Eu acabei de fazer pesquisa recente, porque eu contrato CEOs entre 120 e 150. Empresas não gigantes. Olha só, é uma pessoa bem remunerada. É muita diferença, né? A gente consegue observar isso. E assim, até a captação de recursos, então, quando a gente falou da questão de endividamento de empresas, né, a necessidade de caixa e tudo, eu acabei de ver essa semana mesmo, a Gerdau lançou um bonde lá fora a 4% ao ano. Né? Então, assim, uma empresa pequena não consegue captar um dinheiro com juros desse tipo. Né? Então, assim, são coisas que a gente só consegue ter acesso dentro da Bolsa de Valores, né? Só dentro do mercado, e a gente consegue investir na Bolsa de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas acham que é investir na Bolsa. Né? Então, esse ponto é interessante. Rafael, eu queria só voltar agora um pouco. Eu sei que o técnico é muito bom, muita coisa, você tem muito. Acho que tem que vir aqui mais vezes gravar. Inclusive, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Rafael. Então, vocês seguem lá. Eu tenho certeza que vai ter acesso aos outros contatos também da Caio, você que precisa de transporte para sua empresa. Conheçam a Caio. Time fantástico. O Rafael, não é por nada, não é porque eu conheço, não, mas tem um time fantástico. Inaugurou, semana passada, a nova sede da empresa, que ficou maravilhosa, uma grande conquista. Parabéns, Rafael. Estou muito feliz com esse momento. Foi um momento muito especial para a gente. Muito especial, com certeza. Seguem lá também para vocês conhecerem. Mas eu queria, como daqui a pouco já vai terminar, Rafael, você é um menino que no passado foi criado sem a presença do seu pai e da sua mãe. Sim. Como o Léo também, como a maioria, infelizmente, dos nossos meninos brasileiros aí, que não tem a presença, às vezes, ou do pai, ou às vezes do pai e mãe e tudo. Mas você venceu na vida. Você venceu. Venceu de uma forma extraordinária. Não venceu por causa do dinheiro,
Porque eu acho que o menos importante que você tem na sua vida, inclusive, é o dinheiro. Sim. Porque não é o mais importante. Você tem uma família estruturada, filhos amáveis que são apaixonados por você, uma esposa, você é respeitado pelas pessoas. Que dica que você daria para alguém que está nos escutando agora, que tem uma história parecida com você, que às vezes já até tem desesperança ou fica acusando o passado, ou acusando, você não sabe como é que eu fui criada, eu estudei na escola pública, eu não tive a presença, enfim, que aconteceu dezenas de coisas na vida e tá parado por causa disso. Que dica que você daria, você que saiu de lá, sim, e avançou mesmo com todas as dificuldades, que quebrou, mas que reergueu, que sofreu, mas avançou. Sei que tem desafios, continua, sim, tendo, mas esses para trás você já venceu. O que você diria para essas pessoas que estão nos escutando agora? Durante muito tempo, eu passei por esses desafios e realmente eu ficava procurando culpados, né? Então, assim, tanto as pessoas da família, que eu achava que deveria ter me ajudado, que poderiam ter feito de maneira diferente e tudo, e era a maneira que eu lidava com essa dificuldade, né? E, no entanto, quando eu comecei a entender que eu poderia mudar a minha história, né? Quando eu comecei a entender a questão do que a gente fala de autorresponsabilidade, né? De entender que depende da gente, né? Que a gente pode, às vezes, chegar em lugares que a gente nunca nem imaginou que poderia, né? Desde que a gente dedique atenção para aquilo, né? Que a gente dedique tempo e atenção. Então, tudo que a gente fizer bem feito, né? De coração, com dedicação, e entendendo que nós somos responsáveis pela construção da nossa história, né? As coisas mudam, né? Então a gente vê que a gente não é vítima do mundo, porque todo mundo tem os seus desafios, né? Todo mundo tem as suas dificuldades e as pessoas às vezes entram nesse vitimismo de achar que as dificuldades delas são maiores do que das outras pessoas, né? E não tem essa questão de comparação de dificuldade. Todo mundo tem, cada um tem um fardo que tem que carregar, né? Todo mundo vai passar por algum problema. E a questão é a superação, né? E como superar isso buscando a força interna mesmo, né? Pedindo muito a Deus, né? O auxílio, né? De nos dar sabedoria, né? Nos momentos de dificuldade, de nos ajudar a entender como sair daquele momento difícil, mas a partir disso fazer a nossa parte, né? Então eu vejo também algumas pessoas que delegam tudo para Deus também, né? E Deus falando, né? Eu fico imaginando, né, a situação dele falando, poxa, eu vou te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte também, né? E aí que entra o nosso papel aí de protagonismo dentro da situação e para poder dar a volta por cima, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? De ter essa força e essa resiliência de poder aguentar as pancadas que vão vir, né? Não tem aquela pessoa que é bem-sucedida que não passou por alguma dificuldade extrema em algum momento da vida, né? Todos passamos, todos passaram. Né? Exatamente. E os mais bem-sucedidos eu acho que passaram mais. Né? Na verdade, eu ouvi hoje algo que me chamou muita atenção sobre isso, né? Que às vezes a gente ouve muito assim, não, vai dar tudo certo. Só que, na verdade, isso é mentira, porque vai dar errado, né? É verdade. Antes de dar certo, vai dar muito errado, né? Vai dar muito errado. Só que eu acho que a pessoa, quando ela... eu tenho falado muito isso, né? Ninguém ganha do paciente. Sim. Ninguém ganha daquele que não desiste, né? Que vai para cima, que se esforça, que se esmera, que não abre mão, né, de seus valores. Hoje eu sei, né, Rafael, que você é um cara próspero, que Deus tem abençoado você, sua família tem crescido. E eu vejo que a grande sacada, né, que eu enxergo geralmente em pessoas como você que venceram, foram pessoas que deram um significado diferente para a história que viveram. Você falou no início que você gostava de dirigir. Sim. E aí cai naquilo, né, amigo, que a gente trabalha do PhD. Sim, paixão, habilidade e demanda. A paixão do Rafael era dirigir. Começou dirigindo um táxi e hoje você tem uma empresa de transporte, né, que tem caminhões, que tem isso, tem aquilo. Ou seja, às vezes as pessoas elas não sabem reinventar, né? Exatamente. E você falou a respeito da superação dos desafios, né? Eu acho que também tem muito a ver com uma diferença que eu entendo como insistência e persistência, né? Muitas pessoas às vezes tentam superar uma dificuldade fazendo tudo do mesmo jeito, né? Sem pedir ajuda. Então, assim, acho que a grande lição que eu tive às vezes para sair das maiores dificuldades foi ter
vou falar assim, ter uma humildade mesmo, né, de se colocar no lugar, puxa vida, eu estou passando por um desafio e eu não estou sabendo sozinho, já tentei de tudo e não está dando certo. É a hora de você, né, às vezes, normalmente, se você for esperto até antes de chegar nesse ponto extremo, né, não precisa chegar no fundo do poço, igual eu já precisei chegar, né, pelo menos uma vez aí, mais sério, para poder começar a mudar, né, e pedir ajuda para as pessoas, né? Então, se você consegue encontrar pessoas capacitadas que já passaram por algum desafio semelhante ao seu, e aquilo ali vai acelerar a sua saída daquela situação difícil e vai te dar a possibilidade de fazer de uma forma diferente. E aí sim você vai conseguir evoluir, né? E aí você vai ter um resultado bem melhor do que você estava tendo antes. É um pouco disso que eu vivi, né? E que eu acredito que possa vale a pena outras pessoas experimentarem, né? Tentarem fazer, às vezes, de uma maneira diferente, pedindo ajuda, né? Para as pessoas, se colocando ali numa posição vulnerável, porque ninguém sabe tudo, né? Todos nós estamos aqui, precisamos aprender o tempo todo uns com os outros, né? E eu acho que é um pouco disso, né? E hoje a gente tem vários caminhos, né? Puxa vida, a internet hoje possibilitou tanta coisa, mas é importante dentro da internet muito saber filtrar, é o que você falou. Exatamente. Também, né? Não é qualquer conteúdo que tem no YouTube, porque ela também deu voz a qualquer pessoa, né? Então é importante a gente ver qual a trajetória da pessoa, qual a experiência dela, qual a vivência, quantas pessoas que ela já ajudou a sair daquele problema que ela está se propondo a resolver, né? Então tudo isso faz muita diferença para você escolher as pessoas para poder te ajudar nessa jornada. Eu penso nisso, Rafael, você tem 20 anos de jornada, 20 anos só na área de investimento, 20 anos... Fora as pancadas antes. Fora as pancadas antes e tudo mais, então assim... Fora o baile. Fora o baile, exatamente. Estudou, tem a competência técnica, viveu o alto e o baixo também, a dificuldade também, justamente que você resolve hoje, você viveu ela, doeu. Aprendi muito o que não fazer, né? Aprendeu o que não fazer, lá com as pancadas da vida. Então você tem competência técnica, competência de vida, para casca mesmo, a gente fala disso, né, Léo? Casca, para poder vir ensinar. Mas o Léo também passou também a mesma coisa. Os tombos, capotou, virou e tudo, e pode ajudar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa é muito habilidosa para falar, porque a internet também tem isso. A pessoa tem a gente fala da comunicação, né, Léo, na mentoria, tem uma comunicação ali que você fala, não, meu Deus, é a pessoa. Mas quando você vai aprofundar, não é aquilo. E a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala sobre isso. Quem vão ser nossos mentores? Quem vão ser nossos conselheiros? Essas pessoas têm que ser escolhidas a dedo. Até porque elas vão conhecer a nossa intimidade. Elas vão conhecer nossa cozinha. E também o nosso esgoto. Vão saber o pior que a gente tem, né? E vão poder nos ajudar. Se ela não é uma pessoa hábil para fazer isso, a capacidade que ela tem de nos destruir também é grande. Então, esse cuidado. Não dá só currículo, né, amigo? Por exemplo, o Rafael. Ele contou aqui pra gente, você estudou, você foi professor universitário, e com toda essa bagagem até que você quebrou. Sim, olha que incrível, eu acho isso incrível, viu, Rafael? Por quê? Porque isso quebra um mito também, porque às vezes a pessoa, tem gente que é muito arrogante, porque ele acha que sabe. Exatamente. E o mundo que a gente está vivendo, né, eu faço essa leitura sempre, né, que o que muitas vezes te mata não é nem o que você sabe, você não sabe, mas o que você sabe que não funciona mais. Exatamente. O mundo está em constante evolução. Então aquilo que era muito bom, por exemplo, quando o Rafael estudava, você ensinou coisas hoje que você não ensinaria nunca. Com certeza. Com certeza. Faria tudo diferente. Muito diferente. Né? Um dos tópicos que eu dava muita ênfase na época que eu dava aula, hoje eu não acredito nele de forma nenhuma. Né? Então... Tem pessoa que viveu com você aquela jornada, talvez, lá atrás, só que hoje eu acredito naquilo piamente. Então hoje, né, eu vejo que a gente tem que aprender, desaprender e aprender de novo. Inclusive, Léo, eu tive em São Paulo para um congresso da área de recursos humanos, trazendo inovação, e falou sobre a competência, sempre fala, quais são as competências que vão ser esperadas do mercado de trabalho dos profissionais naquele momento, nesse ano. E a primeira competência, tem até um nome em inglês, eu esqueci agora, é essa que você falou. É a pessoa que tem a capacidade de desaprender para aprender de novo. É a primeira competência. Ela ganha da IA, que é a segunda que está agora no mercado de trabalho, saber essa capacidade. Porque às vezes as pessoas enrijecem, mas a gente está vivendo um mundo que a mudança que acontece em um ano não aconteceu em 100. Tudo, amigo. É uma velocidade gigante. Nós falamos isso. Gente, eu mentoro
Em 4 anos que eu mentoro pessoas. E, por exemplo, nós construímos a mentoria é maravilhosa e tudo. Já Mas mudamos. tem hora que eu olho a mentoria assim e falo, não, isso aqui não dá nada. Aí Muda tudo. Aí você vê e fala, não, tá legal. Eu falei, não tá, cara. Por quê? Porque eu não acredito mais nisso aqui. Aí o que eu faço? Eu vou e crio, mudo a mentoria, mas já tá validada. Às vezes eu não mudo o nome. Então, por exemplo, vou abrir aqui, eu tenho pilares lá da mentoria: gerar, cuidar, proteger e multiplicar. E eu trabalho o seguinte, que o grande erro das pessoas é que muitas pessoas sabem gerar dinheiro, mas não sabem cuidar. Tem pessoas que sabem gerar, sabem cuidar, mas não sabem proteger. Tem pessoas que sabem gerar, cuidar, proteger e não sabem multiplicar. O tópico é o mesmo. Mas eu olho e falo, cara, se eu der essa aula aqui de gerar, é uma fraude. Eu tenho que mudar. Eu vou e mudo esse pilar de gerar. Eu mudo esse pilar de cuidar. Eu mudo esse pilar de proteger. E hoje, a pessoa que está nos ouvindo aí, que acha que ela tem uma competência, não, eu já sei, eu estudei. Deixa o Rafael seguir a linha dele de raciocínio, que ele aprendeu, vai querer viver isso hoje como mentor. Falou, Rafael, me desculpe, cara, mas não dá. É aquela frase que você sempre fala, né, Léo? O que você sabe te trouxe até aqui. Mas é o que você não sabe que vai te levar adiante. Então agora também a gente já tá aprendendo coisas para nos levar aos passos adiante. Tem que ser autodidata, amiga. Hoje, para mim, eu falo isso. O cara quer crescer, tem que ser autodidata. Por quê? Porque hoje não tem faculdade que vai conseguir te acompanhar nessa evolução de conhecimento. Você tem que estudar todos os dias, você tem que se preparar, você tem que atualizar, você tem que ouvir. Por exemplo, eu sou de finanças, aí de investimento, eu faço, né? Aí o Rafael tá aqui, não, nós somos concorrentes. Que concorrente, claro, o cara sabe coisa que eu não tenho a mínima ideia. E vice-versa, né? Então, por exemplo, não tenho a mínima ideia. A gente se complementa, né? E não tem nada de errado, entendeu, Rafael? Tem cara que não, o cara chega ali, aí ele tá, não, porque nós somos concorrente. Fui comigo? Não é. Jamais. Entendeu? Outro dia, eu fui falando sobre isso, né? Eu lido com todo tipo de pessoa nas empresas, e eu fui atender uma empresa, não vou falar com a empresa, obviamente, mas atendo muitas, então não dá para a pessoa saber qual é, atendo muitas. Um líder, a gente ia desenvolver um programa de desenvolvimento para liderança, específico para esse líder, um PDI. Ele falou comigo assim, eu não preciso. Eu já estudei liderança até fora do país. Já estudei até nos Estados Unidos, sei lá que lugar que estudou. Eu não preciso. Ele não quis, porque ele já tinha estudado fora. E aí, na hora que ele me disse isso, eu não preciso, falei, cara, tem alguém aqui, de todos, que mais precisa é essa pessoa. Porque uma pessoa que fala que não precisa, porque você é líder, o Léo é líder, eu sou líder. Rafael, como que eu não preciso? O tempo todo, O tempo todo. E é uma coisa sem fim, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que precisa continuar aprendendo. É uma jornada infinita. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até um dia ser perfeito. O nosso caminho aqui nessa terra é de evolução. Sim. Então, se a pessoa, não preciso, eu sei investir. Eu não preciso, eu sei cuidar, eu não preciso. Essa pessoa, com certeza, é a que mais necessita. É arrogância, é orgulho. Não tem isso, amigo. Eu trabalho com isso. Eu tenho certeza absoluta. Se eu sentar aqui, eu vou ficar igual menino aprendendo. Por quê? Porque não existe isso, não existe. Porque todo dia você está aprendendo. Você acha assim, eu domino nessa área. Você vê o cara falando que, gente, Deus, eu nunca vi. A gente fez toda hora, né? São visões diferentes. Diferente, eu nunca ouvi dessa forma, eu nunca vi. E esse nível de arrogância e de orgulho que às vezes impede as pessoas de avançarem. Quando que eu vejo que muita gente quebra, muita gente fracassa na vida? Quando a pessoa, ela acha que ela não precisa aprender mais, que ela já domina, e aí entra orgulho, entra arrogância, e aí acabou, amiga. E a vida paga, né? A conta chega. Chega. Exatamente. Não tem jeito. Então hoje, muita gente que eu vi, assim, às vezes o cara era muito bom. Eu vejo isso na igreja. Eu sou pastor, Rafael, eu sou pastor. Sim. Então o que eu fico triste às vezes? Porque às vezes eu vejo o cara querendo fazer a igreja como se fazia 10 anos atrás. Aí fala assim, Léo, mas você está querendo dizer que Deus mudou? Deus não muda. Mas é como a água. Se você pegar uma garrafa de água mineral, pega uma água de água mineral, você vai olhar lá, você vai ver que ela tem data de validade. O conteúdo da garrafa, a água, ela não vence. Mas o recipiente vence. A água é a mesma. A palavra de Deus é a mesma, amiga. Olha que loucura. Isso é forte, ó. A água é a mesma, mas o recipiente ele tem data de validade. Então a palavra de Deus não muda, mas nós mudamos. Percebeu? Então se a gente não atenta a isso, aí eu quero fazer a igreja como se fazia 20 anos atrás. Só que 20 anos atrás as pessoas não tinham acesso
As pessoas não tinham a concorrência que se tem hoje. Não tinha aí, celular. Não tinha. E aí você quer fazer igual. E aí o que acontece? Você perde. Então, meu amigo, não. Aí, então nós vamos atualizar a palavra de jeito nenhum. Quem são nós para atualizar? A água é pura. Ela é limpa, não tem nada nela. Mas o problema está no recipiente. Nós mudamos. Nós perdemos o nosso coração. Nós perdemos. Não é? Nós vencemos. Então a gente tem que se atualizar. Nós, não a palavra. Exatamente. Então, na nossa vida, na nossa jornada, eu vejo que é a mesma coisa. Talvez o conhecimento seja o mesmo, mas se o Rafael não se atualizar, se ele não buscar estar com outras pessoas, amigo, vai morrer abraçado com aquilo ali. E eu vejo o Rafael, sigo ele também nas redes sociais, tá lendo o tempo todo, né, Rafael? O tempo todo. Livro o tempo todo, curso o Aprender, tempo né? todo. É um hábito que veio para ficar, não tem como fugir mais, né? Então a gente precisa. E é interessante, assim, às vezes, para incentivar as pessoas, porque eu também já tive minha fase preguiçosa também. Fiquei muito tempo sem ler, né? E coincidência ou não, foi o período que eu tomei o maior tombo, né? Então, assim. E o interessante também é que a gente vê que no começo é um pouco sacrificante, é um pouco chato e tudo, mas com o tempo a gente começa a gostar disso, né? A gente começa a ver que a importância daquilo, começar a aplicar as coisas que a gente começa a aprender, né? E a gente falou até da questão da teoria, às vezes que muitas vezes as pessoas ficam nessa tentativa e erro, né? Então elas acabam gastando muita energia ali, perdendo muito tempo. E, puxa vida, em vez da gente aprender com o nosso próprio erro, é muito melhor aprender com o erro do outro, né? Então se alguém fala para você, poxa, eu já fui por esse caminho aqui, dá errado, tenta por outro caminho, é muito melhor você fazer isso antes que você tenha que passar por aquela dificuldade para poder ver outra possibilidade, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, por isso também que eu vi que preciso continuar, né? Para poder evitar ter que cometer os erros por mim próprio, e sim, né, tentando aprender com outras pessoas que já passaram por aquele caminho, né? Tem um versículo na Bíblia, Rafael, que ele fala sobre isso, fala que o tolo aprende com o próprio erro, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, ser um homem sábio é aprender com os erros dos outros. Quando a gente tem que tomar um tombo para aprender, é porque a gente foi tolo. É interessante que a gente vai vendo isso também, né? Que no final tá tudo lá, né? Tá tudo no na palavra, tá tudo né? na palavra. Tá tudo lá, né? De outras maneiras, né? Mas tá tudo lá. Né? Exatamente. Inclusive o homem mais rico que já existiu, Salomão, deixou provérbios escritos, e eu não sei se é verdade, mas eu já vi vários investidores, pessoas de finanças falando que se a gente aplicar os princípios que estão escritos em provérbios, eu não sei, tá, gente? Tô falando que eu ouvi, mas que a gente prospera. Então, depois eu até te desafio, tá, Rafael? Você lê e contar para nós se Pode deixar. Se é um fato ou não, porque eu acho que você vai conseguir ler com os olhos críticos também, né? Deixa eu ver se isso aqui mas faz todo sentido, né? Por conta dessa questão mesmo que a gente acabou de falar da sabedoria, né? Então, exatamente. Então, assim, que a gente vê, quando a gente começa a entender, né? Ver as coisas com clareza, é outra maneira da gente enxergar e tomar decisões, né? Então, não é só aquela parte prática, né? Essa parte que a gente começa a entender como um todo, né? As coisas muito maiores, né? Muito maiores. Bom, gente, a gente está chegando aqui já no final do nosso podcast. Passou 1 hora, é muito rápido. Eu acho que é muito rápido, Léo. Sim, com certeza. E eu queria aqui destacar algumas coisas que o Rafael falou. Primeiro, busque a sua autorresponsabilidade. Busque ser responsável pela sua história, igual ele foi. Outra coisa, quebre o orgulho. Procura ajuda. Procura ajuda de especialistas para a área que você precisa. Se você tem uma dor, você procura um médico. Às vezes você está com dor nas finanças da sua empresa, está com dor nas suas finanças pessoais, está com dor na sua carreira, mas não tem coragem de procurar ajuda. Procure ajuda. Você não vai conseguir sozinho. Alguém pode te encurtar o caminho, alguém pode dizer para você o como de uma forma mais fácil. E reaprenda. Desaprenda e aprenda de novo. Isso é o que, para mim, aqui ficou forte. Eu queria, Rafael, te agradecer. Muito obrigada. Deixa uma mensagem para a gente finalizar. Você pode olhar para os olhos das pessoas aqui nessa câmera e deixar um recado para elas. O recado que eu queria deixar é realmente não desistir dos sonhos, né? Por mais malucos que talvez eles possam parecer um dia, mas eu acredito que você deve lutar por eles, buscar o seu caminho, buscar pessoas para poder te ajudar, e que se você tem essa vontade de conquistar alguma coisa em especial, de fazer uma
uma viagem, de mudar a questão da vida, da família, né? Resgatar um relacionamento, isso não é por acaso, né? Então, assim, e você é a pessoa que pode fazer isso, né? Sem dúvida, é o que eu acredito, né? E, por fim, eu quero realmente agradecer ao convite, agradecer ao Leonardo, agradecer a Aline por estar aqui. Foi uma honra para mim, tá? Dedicar esse tempo aqui, poder contribuir com outras pessoas que assistem vocês, né, e tudo. E é um pouco disso que eu queria deixar mesmo no dia de hoje. Muito obrigada. Rafael, te agradecer, meu amigo, mais uma vez por estar aqui conosco, dizer que foi um privilégio conhecer um pouco da sua história, entender, né, que como de fato você transformou uma paixão em algo grandioso que gera vida, né, que impacta pessoas. Te parabenizar pela sua história e dizer que você é sempre bem-vindo para estar aqui conosco. Tá bom? Obrigado. Muito Obrigado obrigada. mesmo. E pessoal, você que está nos assistindo, quero te agradecer por estar conosco até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se você não é inscrito nesse canal e mandar esse conteúdo para mais pessoas para que a gente possa alcançar mais gente através desse conteúdo tão poderoso. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Pessoal.